Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Começa agora mais um Saúde é Tudo. O clima no estúdio está leve, agradável e deve ser por conta do tema que nós vamos discutir hoje, saúde e espiritualidade. Eu lembro que este programa, ele conta com a realização de Sindiprev Santa Catarina e com a produção de Desacato.info através da sua cooperativa de jornalistas. Saúde é Tudo agora entra numa fase de expansão à medida em que as rádios 98.3 FMs, Pinheira de Palhoça e Campeche do Sul da ilha, estão disseminando o nosso programa através de suas ondas. Obrigado aos companheiros das rádios aí que nos acompanham e que nos proporcionam esse novo momento do programa. A responsável também por esse clima de hoje é a nossa convidada, Pedra Rosa. A Pedra, ela é especialista em naturologia, é assistente social, mas além disso, ela é terapeuta holista e também é líder espiritual do Caminho Vermelho, que é ligado às tradições indígenas. Pedra, eu queria que você começasse dizendo um pouco disso tudo, dizendo de ti, te acolhendo aqui com muita alegria, assim como você nos acolhe sempre nos seus espaços. Bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho então pra gente o que representa ser líder espiritual do Caminho Vermelho. Então, uma líder espiritual é também considerado como uma mulher medicina. Uma pessoa que recebe as bênçãos para trabalhar com plantas de poder, na verdade, na tradição Lakota, Siôs, na qual a gente segue, ligada ao Caminho Vermelho, do Fogo Sagrado de Satilatran, que vem do México, que vem dos Estados Unidos, Canadá, norte-americanos. Então, eles trabalham com 7 cerimônias, são 7 ritos. E quando se recebe as bênçãos para ser uma mulher medicina ou um homem medicina, se recebe a possibilidade de estar trabalhando com esses 7 ritos. A gente pode falar de cura? Sim, porque para os índios... Tratamento, cura? Sim, os índios eles tratam a cura numa globalidade, numa dimensão onde não existe separação. Nós costumamos dizer ahá metakiase, significa todas as nossas relações. Então, todas as nossas relações significa que tudo está numa totalidade. Então, quando eu digo eu sou, eu estou me incluindo em tudo que existe na Terra. Eu ouvindo você falar, fico imaginando como as pessoas de casa ouvem isso, né? Você acha que as pessoas elas têm uma proximidade com esse aspecto, com essa dimensão do que é espiritualidade, Pedra? E mais, assim, você acha que isso, na sociedade que nós vivemos, é visto também como importante na questão do cuidado da saúde? Sim, porque, na verdade, nós temos um grande livro, o qual a gente não aprendeu a ler, que é o nosso corpo.
E desde pequena eu fui acostumada a me ver diferente do meu corpo, a me ver separada dele, como se tivessem duas pessoas, uma que ocupava esse corpo e outra que ocupava uma dimensão que era incompreensível. E que muitas vezes, quando criança, eu tinha insights ou tinha momentos, né, vivenciais que já tinha desde criança. E muitas vezes a minha mãe falava para minha mãe e ela dizia: ah, minha filha, não acredita nisso, isso é bobagem. E eu dizia: então tá bom, se é bobagem, então, né? Eu negava tudo aquilo que eu estava vivendo, que era esse lado fantástico que eu vivo hoje. Então eu fui aprendendo a desconsiderar esse lado fantástico e viver só esse lado que era considerado normal, que é o que a maioria da sociedade vive. Aquilo que é normal, ou seja, aquilo que eu posso ver, ouvir, falar, pensar. Compreender, racionalizar. E às vezes nem chega na compreensão. Nem chega na compreensão. Às vezes chega só no âmbito do pensamento. Ok, eu acho que você dá uma ótima deixa para a nossa entrevista que vem a seguir. Ana Luísa Lucena entrevistou o Dr. Ricardo, que é um espiritualista, e a partir dessa entrevista acho que abre uma discussão entre um pouco a diferença da espiritualidade e da religiosidade. Vamos assistir. Dr. Ricardo, de que forma a religião e a espiritualidade ajudam as pessoas? Bem, é importante conceituarmos a questão de religião, religiosismo ou religiosidade. O termo religião significa religar, e é uma das explicações da etimologia da palavra, religar com o transcendental, com a realidade extrafísica, ou seja, com o mundo espiritual. Há várias maneiras de se intercambiar, né? No mundo se expressa com as culturas de formas diferentes. Existe religiosismo, que nós achamos algo prejudicial, nocivo, doentio, que é o uso da religião com outros fins que não sejam éticos, não sejam morais, não sejam calcados em intenções superiores. Religiosidade seria uma característica, uma peculiaridade do indivíduo, ter essa sensibilidade para as questões espirituais, ter essa sensibilidade para a dimensão extrafísica, ter uma sensibilidade aos valores da realidade da vida após a morte, independente de um rótulo religioso, tá? Mas a religiosidade realmente ela é algo saudável, nesse sentido sim, é algo saudável e que auxilia a recuperação, a cura das pessoas, porque intercambiam energias mentais, energias psíquicas com o mundo espiritual, com o mundo extrafísico. Então o indivíduo que tem um sentimento de religiosidade, ele entra numa frequência de vibração, um pensamento, um sentimento, e essa frequência de vibração gera comprimentos de onda, brilhos, luminosidades, geram energias que entram em sintonia com outras energias do mesmo padrão. E isso traz sempre um benefício para a pessoa. As religiões tendem a justificar a desigualdade social, prometendo a salvação depois da morte. Por quê? Bem, a religião que eu aceito não é assim. Mas de qualquer forma é o seguinte, infelizmente, as religiões que não conhecem a reencarnação, não conhecem a sequência das vidas, imaginando que exista uma vida só, tentam achar que as desigualdades sociais elas são porque Deus quer. Então alguém é criado extremamente pobre, miserável, passando fome, doenças gravíssimas, simplesmente porque Deus quis, né? Então nós achamos isso um absurdo e totalmente incompatível com a justiça divina. Se há um Deus, e há, que é uma sabedoria, um amor, uma força que banha o macrocosmos, galáxias e o microcosmos, partículas subatômicas, tudo mergulhado na justiça, no amor e na sabedoria, na lei maior do universo. Deus, mas não é uma pessoa, não é Jesus, nada disso, entende? É essa força, essa energia que banha o universo. E isso é justo, é equilibrado. E se formos admitir
uma vida só seria totalmente injusto, totalmente desequilibrado. Então, o doutor Ricardo, ele traz essa discussão da religiosidade como ajuda às pessoas, também traz como energias, ondas, sintonia, benefícios para a saúde. A sua prática, Pedra, ela permeia disso? Que práticas são essas? Sim. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da religiosidade e espiritualidade. Tá. Porque uma coisa não está diferente da outra. Uma está inserida na outra. Mas é preciso ir além da religiosidade. Porque se nós olharmos esse conceito da religião como amor simplesmente, nós incluímos dentro dessa espiritualidade. Mas se olharmos a religião com uma instituição sacralizada, estruturada, com diversas normas dogmáticas, então a gente cai nessa possibilidade de entrar nessa área de simplesmente do pensamento, onde se interpreta tudo, onde se tenta entender, raciocinar, e muitas vezes existe uma grande dissociação nessa área. É como se a gente se perdesse dentro desse contexto e sai dessa possibilidade de estar integrado com tudo e com todos. Existe uma separação. Uma separação minha enquanto uma pessoa e enquanto ser. Então, eu costumo dizer assim, é o ser humano na Terra. Então, esse ser está vivendo uma experiência humana na Terra. Mas nós vimos o ser humano como simplesmente a pessoa. E esquecemos que existe um ser que dirige essa pessoa. São as doenças? Eu vejo a doença... quando eu estou falando de doença, eu não estou falando só de doença física. Ou psíquica, eu estou falando da doença dentro dessa globalidade, porque... De algo disfuncional, ou de algo em desequilíbrio, ou de algo que não é natural? Se bem que a doença também é algo natural. Algo em desequilíbrio, quando estamos em desequilíbrio, porque é mais ou menos assim, né? O Sol, a gente vê que o Sol, ele só está em pleno equilíbrio no horário do meio-dia, então que ele não projeta nenhuma sombra. Fora disso ele projeta, e nós vivemos nessa projeção de sombras. E nessa projeção de sombras, nós, em determinados momentos, nos desequilibramos dentro do nosso próprio corpo, do nosso próprio campo. Então, Pedro, vamos precisar fazer um intervalozinho. Voltamos com Saúde é Tudo. Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS. Estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram. Estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa database, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. Para o senhor, qual a relação entre saúde e fé? Não vou dizer que a fé é extremamente necessária para a saúde, mas é bastante importante. O fato de você ter alguém que te ampara, te cuida, te protege, ilumina o teu caminho, te ajuda a fortalecer a tua intimidade, a tua interioridade,
ajuda a resolver problemas mentais. Como se sabe, grande parte das doenças físicas tem como origem problemas mentais. Você tendo resolvido seus problemas mentais, inclusive espirituais, isso ajuda grandemente na solução de problemas físicos, de doenças. Há até estudos que mostram que freiras norte-americanas, pelo fato de terem fé, a sua espiritualidade, sua relação com Deus, também, claro que isso vai implicar no modo também como se vive, né, nos cuidados que tem com o próprio corpo, faz com que elas tenham mais força para suportarem doenças, inclusive para viverem mais longamente. A necessidade de ter uma religião está ligada às injustiças sociais? Não necessariamente. A religião é necessária, digamos assim, para a gente ter uma relação com Deus, com o absoluto, transcendente, alguém mais na nossa vida. Mas é claro que a tua relação com Deus, para você que tem fé, no qual você vê a origem da sua vida, o sentido e a meta da sua existência, essa fé em Deus vai te fazer ser uma pessoa mais dedicada para com as pessoas, para com o próximo e, claro, evidentemente, para as pessoas mais necessitadas. A religião ajuda muito. Depende também do tipo de religião, porque há religiões que são alienantes, alienadas, alienadoras, que te tiram do foco da existência nesse mundo. Mas no caso da fé cristã, eu falo como padre, no caso da fé cristã, o cristianismo sempre tem insistido no amor ao próximo. Na história de 2000 anos de cristianismo, por exemplo, a criação de hospitais, orfanatos, asilos, colégios, universidades, tudo isso tem a sua origem no cristianismo e nessa proposta cristã que é amar a Deus e amar o próximo como eu me amo a mim mesmo. Então, a fé ajuda também na solução de injustiças sociais. Ninguém pode ser um cristão, mas isso eu acho que pode se dizer também do judaísmo, islamismo, budismo, de qualquer religião, sem estar empenhado na solução dos problemas do analfabetismo, das guerras, da fome, da miséria, da pobreza. Toda religião ela tem um impacto de ação social e libertadora, te leva a procurar, não vou dizer resolver, mas procurar a solução dos problemas sociais. Pedro, o Padre Vito, ele traz essa discussão da fé como um elemento, né, de força e como um elemento propulsor e até uma forma de promover a saúde. Como é que você vê a fé? Eu me reporto a mim, criança, quando eu vivia toda essa questão da religião, onde meus pais, né, eu fui criada na religião católica, e eu sempre me atemorizava com essa história de morrer e ir para o inferno e etc., que é uma polêmica bem grande. Porque a história de ser bonzinho e ir para o céu e os pecados te levam para o inferno. Então é uma questão assim que está no bojo das religiões e muito discutido. E muitas vezes eu olhava para o alto e dizia assim, meu Deus, como pode eu assim tão pequena com esse mundo tão grande, né? Como é que pode isso? Deve ter alguma coisa que preenche tudo isso, mas não conseguia encontrar essa resposta. Então, hoje eu vejo que essa questão da fé, essa história do Deus em mim, é justamente esse não sentir-se separado. Não é um Deus lá em cima, depois da morte, que vai te acolher. Nem é. A questão, eu em determinados momentos, dentro das minhas vivências, eu tive a sensação de que nós estamos mortos e que nós estamos aqui tentando viver. E muitas vezes eu me sentia assim. Então, tu começa a viver aqui desde já essa eternidade no momento em que tu não consegue, tu sai dessa história de estar separado e tu te sente integrado nesse, que é o princípio cabalístico número 1 de Hermes Trismegister. O um no todo e o todo no um. Então, se eu sou um no todo
e o todo está nesse um, onde é que está a separação? E por que ocorre? Que necessidades são essas de fragmentação, de verdades, de buscas, né, enfim, por segurança através dessas crenças, através desses dogmas? Essa pergunta precisaria de muito tempo. Mas assim, o que eu poderia assim, reduzidamente falar é que existe um histórico onde o sobrenatural, o transcendental, aquilo que não é compreensível, aquilo que não é explicado, nós colocamos para esse lado do espiritual. E vimos muitas vezes esse sobrenatural como algo assustador, algo que eu não posso tocar, algo que eu não tenho capacidade para enfrentar. E por isso a gente coloca debaixo do tapete, ou faz de conta que não tem nada a ver, e fica tocando a vida e vai se dissociando. Eu vejo com muita frequência as pessoas adoecerem em função de não estarem conseguindo sentir dentro dela esse Deus presente, esse Deus que transforma, esse Deus que tem toda a força, que tem todo o poder. E se ela não consegue encontrar dentro dela mesmo esse Deus, ela se sente impotente. E nessa impotência ela vai sentindo raiva, sentindo medo, ela vai acessando determinadas emoções e crenças que já vão passando de geração em geração, que nós estamos aqui apenas repetindo uma história. Muito interessante isso que você fala, porque vai de encontro direto ao que a gente encontra nas pessoas, com essa vitimização, essa fragilização em decorrência de toda essa estrutura e suporte interno que pode estar abalado por uma série de questões, quando você fala de dissociações, né? Como isso fragmenta. Então, Pedro, eu vou te convidar agora para a gente ver mais uma entrevista, Ana Luísa Lucena, feita ao Pai de Santo Guaraci. Qual a relação entre cultura e religiosidade? A relação entre cultura e religiosidade é extensa. Por exemplo, é através da cultura que se perpetua qualquer ideia. Por exemplo, quando o homem, conseguiu compreender o fogo, ele compreendeu que o fogo era algo divino. E é através, né, dessa prática do Homo sapiens de enxergar sempre o sagrado e essa relação do sagrado. Essa relação do tornar sagrado, né? O sacrofactum, ou sacrifício. Né? O sacrifício não é algo ruim, algo que castiga, algo que mata. A palavra sagrado está relacionada justamente a tornar sagrado. Então, tudo que a gente faz é tornar sagrado. Então, essa relação de cultura, a escrita, a tradição oral, de levar de boca para o ouvido, as práticas, as muitas formas de você observar que cada cultura tem uma forma de observar uma manifestação através de uma palavra científica chamada hierofania. A hierofania, o que é? O lugar é sagrado. E o entendimento disso. Por exemplo, se você observar os desenhos rupestres no mundo inteiro, vocês vão acabar vendo que de cada caverna que tem espalhada pelo mundo, tem 30 metros aproximadamente do desenho rupestres, um grupo de homens levando um animal para dentro dessa caverna, e no fundo dessa caverna, em todos os lugares do mundo, tem uma pedra. E essa pedra, claramente, era um lugar que iria se fazer um ato, né, um ato alimentar, um ato sacrificial alimentar. Você vê isso na França, você vê isso até nas Ilhas do Campeche. Você vê isso em tudo que é lugar. Mas como os homens tão separados conseguiam fazer as coisas? É a presença do consciente coletivo e a presença da divina força, né, da criação, ou do Criador, de Deus, ou deuses, como muitos queiram usar. Então, a relação de cultura, ela ultrapassa. Se você for ver em cada cultura, Alá, Adonai, Deus, Olorum, Zambi, Tupã, Tupé, tudo isso através de cada cultura para denominar que existe um ser supremo ou existe um comando sobre o universo. Para você, qual a relação entre saúde e fé? Quero responder essa pergunta cantando. Posso? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso até a medicina diz.
Quando não tem jeito mais nenhum para nada, as pessoas se tomam do poder da fé. Pedra, o pai de santo, Guaraci, ele faz algumas relações como liberdade, com espiritualidade, a religião e o poder que pode exercer sobre pessoas. Mas você, qual é a relação essencial que você faz de espiritualidade com saúde? Quando eu penso em espiritualidade e saúde, eu não vejo nenhuma separação. Porque o ser humano, ele não é um armário cheio de gavetinhas. Ele é um todo. E é essa a tônica central da saúde. Enquanto nós não nos sentimos integrados com esse universo, nós vamos estar doentes. Porque nós estamos doentes de nós mesmos. A falta da gente mesmo. E outra história assim, que eu acho de extrema importância é nós costumamos lavar nosso corpo, nossa roupa, mas nós não abastecemos esse sistema, que é esse campo de energia que alimenta esse corpo físico, que precisa ser limpo diariamente, que tu podes fazer isso através de uma espiral ao redor do teu corpo, para ampliar o teu campo de energia, para te poder sentir a presença desse divino em ti. Porque enquanto tu não sentes esse estado interno de bem-aventurança, de alegria, de paz, de amor por ti mesmo, não adianta eu querer amar o outro se eu não tenho amor em mim mesmo. É como uma fonte. Como que a fonte pode servir água para os outros se ela está seca? Então, primeiro, precisamos nos abastecer de energia, abastecer de amor, para que a gente possa, assim, poder estar cultivando isso. Se eu não tenho saúde, eu não posso estar oferecendo saúde para o outro. E a gente vive tudo junto. Ninguém está separado de ninguém. Então, ter essa clareza de que a saúde e a espiritualidade é uma coisa só e não tem nada separado, e essa saúde como numa globalidade, não somente saúde física, mas saúde do teu financeiro, essa abundância de vida que eu chamo. Existe um campo de infinitas possibilidades, e esse campo pode ser acessado desde já, aqui na Terra. Não precisa esperar morrer para acessar esse campo. A gente pode começar já a acessar esse campo das infinitas possibilidades, e assim poder estar experimentando viver com saúde, mas uma saúde plena, feliz. Que lindo! Obrigada, minha querida. Muito obrigada pela presença e muito obrigada por essas palavras, que são palavras preciosas. Muito do que a Pedra nos diz, às vezes é muito difícil incorporar, porque a gente está muito distante, né, dessa dimensão espiritual. Mas eu convido vocês a verem, reverem a entrevista e praticarem muito isso, olharem muito para essa dimensão do espiritual de vocês. Saúde é Tudo volta para um fechamento no terceiro bloco. Vou bater um papinho direto com vocês. Até já! O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. O programa de hoje nos coloca em contato direto conosco mesmos. Tá? A fala de Pedra foi preciosa porque ela nos diz o seguinte: somos dotados sim de uma dimensão espiritual e a integração do nosso ser é uma possibilidade de saúde. Diante disso tudo, que possamos nos permitir adentrar os nossos espaços sagrados e proporcionar saúde a nós mesmos todos os dias através do cuidado da nossa dimensão espiritual.
Saúde é Tudo fica por aqui hoje. Até semana que vem. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com